meses eu quero estar levantando 150 quilos. E vai pegar pesado com você. E você vai fazer, um belo dia, né? Você está lá bonitinho, de repente dá um treco no você pifa. E aí? Adiantou? Se ele fosse devagarzinho, né? Não, quero pegar 130 quilos, mas daqui 1 ano e meio. Então ele vai, todo dia ele treina um pouquinho, sem pressa, sem exaustão, sem deixar o corpo estressado. Sem cobrança. E assim a gente vai, né? Então, quando você desenvolve bem a mansidão, você passa a ser mais misericordioso, você passa a compreender as pessoas, né? A palestra que a Elaine deu, aquele evento que teve sábado no Cantinho, foi muito importante. Você vê, ela é uma pessoa que trabalha dentro de UTI, convive com a morte todos os dias. Nossa. E por quê? Ela vê todo tipo de paciente, ela vê todo tipo de pessoa. Aquele que a família chega, consola, ajuda. Aquele que a família grita desesperado, chora, torna a vida de todo mundo ali dentro um inferno, porque não quer que o parente vá embora. E a pessoa está ali sofrendo, num sofrimento sem tamanho. Então, ela e a Tânia colocaram as coisas de uma maneira que, se a gente não aprender a desenvolver isso que está aqui, ó, isso que a gente acabou de conversar, que foi colocado por Jesus, bem ele falou lá em cima, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Aí ele coloca: bem-aventurados, diz eles, os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados dos que têm o coração puro. Bem-aventurados dos mansos e pacíficos. O que é que os apóstolos aprenderam com Jesus? A ser exatamente isso daqui. E só melhoraram as suas qualidades depois da partida dele. Que aí eles estavam sozinhos. E o único sustento que eles tinham eram os ensinamentos dele, que eles viveram. Quantas vezes Pedro quis brigar por bobagem e ele segurou? Devagar. Você está tocando num ponto muito importante, porque a gente vai adentrando, né, aprofundando no estudo do Evangelho, e a gente não pode entrar na ansiedade. É um trabalho contínuo, de todo dia, de a gente aproveitar as oportunidades do dia, né? Porque as coisas que já aconteceram, elas podem servir para reflexão, mas a gente não consegue mudar. As coisas que estão por vir ainda não aconteceram, né? As que estão agora acontecendo é o momento que a gente tem do exercício, né, de todas essas virtudes. Então, não perder a oportunidade, né? É isso que está sendo pedido para nós. E vem tudo direitinho. Podem ficar tranquilos que Jesus sempre manda a lição certa para nós, né? O Tim trabalhou um pouquinho aqui essa frase, que eu acho ela importante, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Se a gente faz uma comparação entre o sacerdote, o levita e o bom samaritano, o que moveu o sacerdote e o levita a não atender por atitudes egoístas, né?
e orgulhosa. O que levou o samaritano a entrar em contato com esse anjo que veio acudir a vítima, que tocou seu coração, foi exatamente o olhar de benevolência, né? Que está no conceito de qualidade que Jesus nos ensinou. Benevolência para com todos, indulgência para a falta dos outros, perdão das ofensas. Era assim que Jesus entendia a caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, eu não me lembro o número da questão, mas é a pergunta que foi feita. Como Jesus entendia a caridade? Benevolência. E esse samaritano foi movido, né, por essa benevolência. E, gente, para a gente combater o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que é uma batalha silenciosa, interna, que ninguém fica sabendo, só a gente, é um trabalho de meditação, da gente fazer as avaliações diárias de como foi nosso dia, de como foram nossas atitudes, ver se elas foram tocadas pelo orgulho, se elas foram tocadas pelo egoísmo, ou se foram, sinceramente, atitudes caridosas e humildes. Então, esse é o exercício nosso, é todo dia, aos pouquinhos. É aquela imagem que o Faustinho colocou da pessoa que quer levantar um peso maior, mas ele começa todo dia a levantar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E a hora que ele assustar, ele já conseguiu. Né? Às vezes nem percebe a evolução. Você viu naquela lição do virtuoso, né? Que diz que o virtuoso não sabe que é virtuoso. É muito interessante também, né? Aí o Allan Kardec, são comentários do Allan Kardec, né, dos Espíritos da Verdade. Nós estamos agora vendo o comentário do Kardec sobre a parábola do bom samaritano. Todos os seus ensinos, quer dizer, Jesus aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, diz. Então ele volta, né, Kardec volta ao Sermão do Monte, né, que é um sermão, vamos dizer assim, que é a síntese de tudo que nós precisamos, né? Disse, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração. Pessoas que não deixam entrar em sua mente pensamentos de julgamento, de crítica, né? E olha a vida consegue ver as coisas boas, né? Do que está acontecendo em volta. Bem-aventurados não tem olhar de malícia, né? Também é outro ponto também muito importante. Que às vezes a gente olha para a pessoa, que esse cara tem um jeito assim esquisito, isso aí, fulano é assim, Beltrano é assim. É sinal que a gente não tem um puro coração ainda. A gente não consegue enxergar o ser humano que está ali. Né? Fortinho deu o exemplo do rapaz que foi lá, induziu o senhor a dar lugar para a grávida, né? Mas ele não teve o olhar de ver que ali estava diante dele uma pessoa necessitada, tanto quanto, né, a senhora que estava ali passando pela gravidez, talvez até mais, porque ele estava ali sem uma das pernas, tendo que se equilibrar no ônibus, não é fácil, né? A gente não deve nunca impor nada a ninguém. Esse é outro ponto também que é importante. Pedir o outro para fazer a caridade. Isso é um problema dele, né? Isso é um problema da pessoa, de foro íntimo. Se ele quiser ou não ceder o lugar, essa decisão que cabe a ele. Observar o ambiente, ver se ele pode ou não, né? Bem-aventurados que são misericordiosos, aí vai todo o desenrolar do Sermão do Monte, né? E ele coloca a coisa muito importante: amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que querereis que vos fizessem. Amai vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoado. Praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmo, antes de julgardes os outros. Então, Jesus, o público em geral, ele coloca amai vosso próximo como a vós mesmo. Mas para os discípulos que estão mais próximos dele, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus dá mais um
um passo, eleva, né? Nos coloca a buscar, porque Jesus amava tanto que ele percebia, né, o que ia, a necessidade da pessoa, que muitas vezes não estava ali clara, né, a visão. Então ele amava profundamente, ele conhecia Pedro, ele conhecia André, ele conhecia Filipe, Nataliel, todos aqueles, né, Tomé, todos aqueles que iam circundar, ele conhecia intimamente as lutas íntimas, ele tinha essa percepção. E à medida que a gente percebe que uma pessoa está ali angustiada e tudo, a gente começa a amar como Jesus nos amou. Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Mas está de bom tamanho se a gente aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a gente fazer aos outros aquilo que a gente gostasse, fizesse para nós. Temos o desafio de aprender a amar os inimigos, né? Esse é um desafio interessante. Eu lembro uma vez que o Preto Velho explicou, né? E o orientador do centro também reforçou. O inimigo é aquele que não é amigo ainda, mas um dia vai ser. Porque só haverá um rebanho e um só pastor. Não é isso que nós aprendemos com Jesus? Para ter um só rebanho, para um só pastor, não vai poder ter inimigo, né? Praticar o bem sem ostentação. Fazer o bem pelo bem, né? Esse negócio de não julgar os outros, isso é uma liberdade, gente. A gente não tem que ficar dar o direito à pessoa de seguir o caminho dela, porque a gente não sabe o que passa no coração dela, que ela está vivendo, né? Ô, Faltinho, pois não. Antônio, eu sempre fiquei muito pensativo sobre essa colocação, né? Amai o vosso próximo como a si mesmo. Porque eu entendo isso quando você lida com pessoas que têm um certo nível de bondade dentro de si, né? Mas agora, ouvindo, me veio a recordação de uma história que o Haroldo contou, que aconteceu com ele, né? Um caso que ele julgou como juiz. Três pessoas ficaram durante semanas observando uma casa de uma pessoa e viram que o dono da casa, né, o homem, saía para trabalhar às 7h30 da manhã, voltava de tarde e ficava a esposa e o filho sozinho em casa. Aí depois que observaram todo esse sistema, um dia eles chegaram com um caminhão pequeno, pararam, entraram na casa, renderam a esposa e o filho, colocaram eles num canto, pegaram tudo o que queriam, colocaram dentro do caminhão e estavam saindo. Aí um deles falou assim: para aí, vou voltar. Ele parou, ele desceu, entrou na casa, a moça, a mãe estava com o filho num canto lá, amuada, assustada, provavelmente com tudo que aconteceu. Ele pegou, chegou com a arma, deu um tiro na cabeça do menino e da mãe. E foi embora. Como é que essa pessoa gostaria de ser tratada? Será que ela aceitaria uma palavra, um gesto de bondade, de amor, um gesto fraterno, um gesto de caridade? Não sei.
Será que ela aceitaria isso? Isso foi uma coisa que eu vi o Haroldo contando e dava assim para perceber uma certa tristeza, né? Como um outro rapaz que chegou lá, moço, novo, ele falou assim para ele, falou assim, mas meu filho, você está aqui por homicídio, você já matou acho que 8 ou 9 pessoas. Eu falei assim, sabe, doutor, eu gosto de matar. Rapaz, assim, quando eu assisti isso, eu vi, você vê no semblante dele como palestrante espírita e como juiz, né? Sei lá, eu às vezes me pergunto isso, É porque o a Faustino. gente não vive uma situação dessa. Mas e o dia que viver? Aí eu fico também lembrando, eu vou terminar logo, porque já tá chegando aqui no horário, daqueles que foram para a arena, né? Lá na época de Roma, que soltaram os leões e eles... Eu vou. Tem um livro chamado Voltei, do irmão Jacó, e lá tem um comentário. Na época tinha 2 bilhões de pessoas no planeta Terra. E ele comenta que em torno de 2/3 da humanidade, naquela época, esse livro é de 1946, se a minha memória não está me traindo, 2/3 tratava de seres humanos recém-saído da experiência da animalidade. Então, o que nós vimos é o seguinte: o comportamento, por exemplo, de um animal, vamos supor, um leão, um tigre, junto ao seu tratador, está ali tratando, cuidando dele e tal. Mas se ele bobear, o bicho come ele, mata ele. Por quê? Ele ainda está na fase ainda de animal. Nós temos, porque nós não podemos esquecer um outro ponto importante. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Né? E outra coisa importante: ninguém morre. Morre. Então, quando acontece um negócio desse, é muito complicado. Mas se você não colocar na balança, né, direitinho, agora, pensa o seguinte: uma pessoa culta que está à frente de um governo que rouba merenda escolar, que rouba recursos da saúde, ele mata muito mais que esse bandido que deu um tiro na cabeça da filha dessa senhora. E ninguém fica assustado com isso. Tem uma música do Gabriel Pensador que ele fala assim: um bandido mata muita gente, mas um presidente mata muito mais. De maneira geral, viu, gente? Não estou tratando de política aqui de maneira nenhuma. Mas todo aquele que rouba recursos voltados para a saúde, voltados para a educação, é um bandido muito maior do que esse que deu um tiro. Porque ele faz sabendo, movido muitas vezes por um interesse só. A gente não sabe da história toda, não dá para julgar ninguém. Deixa Deus cuidar disso, cuidar dessas pessoas. Não cabe a nós cuidarmos disso. Mas são coisas que assustam muito mais, que nós devemos estar muito atentos. Né? Estar muito atentos. Que se um dia, como espírito, nos for dado o poder de comandar um país, poder de comandar um Estado, poder de comandar uma instituição, que a gente não se esqueça nunca disso. Estamos lá para servir, como Jesus ensinou. Então, esse é um ponto que é muito delicado. Agora, quantos terços da humanidade ainda está sem saída da animalidade nesse momento atual, de 8 bilhões de pessoas reencarnadas? Não sei. Né? Mas eu tenho um livro, Voltei, livro de psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? Que vale a pena a gente ler aquilo lá com atenção. Esse livro é muito rico. É um livro que eu pretendo até, se tiver oportunidade, a turma concordar, uma hora de estudar num dos grupos nossos de estudo. Vale a pena.
Então, é isso que eu queria comentar, Fontinho. É difícil a gente... por exemplo, se fosse um leão solto lá na sua com as duas pessoas, ele ia atacar e matar, né? E a gente não ia ficar tão assustado. Esse moço que fez isso está muito próximo a esse animal. Está aqui com a gente porque nós estamos num planeta ainda que necessita desse tipo de coisa para a gente pensar, para ensinar um juiz a julgar, para ensinar a gente a se solidarizar com o sofrimento alheio. Eu não sei, só Jesus sabe como é que funcionam essas coisas com clareza. Mas como está ali no início, tem de bom ânimo. Sou eu. É Jesus junto a gente no meio dessa bagunça toda. Muito bem, chegou a hora aí, o Eduardo já está aqui presente com a gente, eu estava, né? Mas está chegando. Então vamos, acima de tudo, agradecer mais essa noite de estudos. Agradecer ao Faustinho, que faz sempre essas perguntas difíceis para a gente, né? Se houver necessidade, a gente volta nesse assunto novamente, foi o Fausto, pessoal. Que eu acho que é um assunto muito interessante para a gente avaliar, para a gente pensar, viu? E agora, não nos esqueçamos, precisamos aprender a amar nossos inimigos mesmo, não tem jeito. É um exercício dos mais difíceis. E lembramos agora da sala 1, que a gente possa depositar lá bastante luz, bastante amor, bastante energia boa, para essa equipe maravilhosa do nosso cantinho, possa atender nossos irmãos mais necessitados, né? Na alegria de servir. E que a gente, durante o danado, né, como diz o Preto Velho, durante o sono, a gente possa estar preparado para ajudá-los, né? Ou aprender com eles de como lidar com essas situações difíceis também do mundo espiritual e do mundo aqui dos encarnados. E assim agradecemos Jesus, agradecemos Mãe Santíssima, agradecemos o irmão Bento, agradecemos toda essa corrente de pretos velhos, caboclos, que nos cercam e que nos ajudam nesses trabalhos maravilhosos. É esses índios, né, que sempre se reúnem a nós, para que a gente possa ter a proteção necessária para esses estudos. E assim oramos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, e na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que Deus abençoe Eduardo, que ele possa ter um momento de estudo assim bastante produtivo e feliz. Que Deus ilumine a todos vocês. Eu vou parar a gravação agora e disponibilizar para o nosso amigo aqui. Só um segundinho.